paz. Nós estamos chegando ao último domingo, já chegamos, né, na verdade, ao último domingo do ano e, consequentemente, o último culto de 2023. Salve a graça, salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de iniciar, eu tive que ler, porque eu tive que escrever um pequeno relato aqui, porque senão vou me atrapalhar inteiro. Os irmãos acham que é fácil para quem não crente, não é. A gente fica meio... E parece que foge tudo da minha mente. Quando eu chego aqui, parece que desaparece tudo. Então eu falei, quer saber? Deixa eu escrever, e assim eu vou ler o que eu escrevi. Primeiramente eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo meu aniversário. Porque é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos dá tudo, né? Agradecer a minha futura família, que hoje, logo cedo, quando eu cheguei em casa, foi uma grande surpresa, né? Porque geralmente eu chego em casa, tranquilo. Quando a Cat está em casa, eu chego mais de mansinho ainda, porque eu não gosto de atrapalhar, sempre foi assim. E eu chego de manhã, bem sossegado, e acendo a luz da cozinha e aquela explosão de parabéns. Eu quase desmaiei, gente. Porque eu jamais ia esperar que a Joana saísse de lá de Cotia com uma amiga e viesse para casa. De manhã, acordou de madrugada, fizeram um bolo, foi uma coisa impressionante. Sinceramente, eu jamais esperaria tal situação. Olha, sinceramente, foi incrível, porque eu falei para ela, quem faria isso? Sair de tão longe e ter que voltar. Ficou coisa de uma hora e já teve que ir embora novamente. Então, eu agradeço a Deus por isso, por esse amor, por esse carinho, né? E que eles me proporcionaram hoje. Agradeço também a Deus por ser batista, porque fazer parte dessa pequena comunidade, que eu vou ler aqui, porque senão me atrapalha tudo, eu não trocaria por nada, não trocaria por outra igreja maior nem menor. Ser batista e nessa comunidade é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. O carinho e o amor que eu recebo aqui não tem preço. Carinho e amor, é claro que são cultivados, né? A gente cultiva, a gente planta, a gente rega, a gente cuida. Peguei no ar, vocês viram? A gente cuida para que nós pudéssemos, no caso eu, né? Para que eu pudesse colher os frutos como eu colho agora de vocês, o carinho de vocês, o amor de vocês. Agradeço a Deus por cada um de vocês, sem exceção ou sem exceções. A minha história seria totalmente diferente sem vocês. Vocês são e serão sempre a minha segunda família. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Deus continue abençoando rico e poderosamente a cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Sabe, eu amo todos vocês. Amém. Agradeço também a Deus pela vida da minha filha, porque ela é o melhor presente que Deus me deu. Dito isso, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo, no capítulo 40, no Salmos 40. Cada um de vocês, eu gostaria que são 17 versículos e 16, assim como eu, teremos a oportunidade de ler a palavra de Deus. Vocês estão aqui nessa noite também para ler a palavra de Deus e não vai ser diferente hoje. Então vamos juntos ler. Eu vou ler o primeiro verso que cada um dos irmãos vai ler. Salmo 40, a partir do verso 1. É um salmo de livramento, então que Deus já nos livre, né? Desde agora, que nós possamos ter um ano abençoadíssimo, depois de muitas lutas e batalhas, que nós possamos ter um ano bem melhor do que esse que passou. Esperamos sempre em Cristo. Todos acharam? Vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura dos Salmos 40, de 1 a 17. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos, cada um no seu tempo. Não espere pelo outro, leia. E, por favor, leia com calma, tranquilo. Não precisa correr. A palavra de Deus é tão importante que às vezes a gente passa
lendo de uma forma tão rápida e pontos acabam sendo passados despercebidos. Então vamos ler com calma esse salmo que é lindo. A palavra do Senhor diz aqui: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Verso 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um elemental relâmpago, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Depois do nosso santo, unidos do nosso Deus, muitos verão e deverão confiar no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo e neles que se desviam para a mentira. são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então disse ele: eis-me aqui, vem pois está escrito de mim. Ele que fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as tuas normas, na grande congregação, jamais serei os teus lábios. Uma vez saber, Senhor, e sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Pois os miseráveis males me cercaram, minhas iniquidades tomaram posse de mim, de maneira que não sou capaz de olhar para o alto. Elas são mais do que os cabelos da minha cabeça, portanto, meu coração me falha. Agrada-te, Senhor, em libertar. Apressa-te, Senhor, a ajudar. Sejam a mão envergonhada, coberta de vexame, os que demanda a vida, jovem atrás e tudo de ignomínia, porque se complazem no teu mal. Vive chocado com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. 16. Homens que alegam-se de ti, edifica, digam com tantos que amam a tua salvação. Agradecido seja o Senhor. Eu sou próprio necessitado, mas tu és meu auxílio e libertador. Não te detentes. Amém. Vamos baixar sua cabeça no lugar. Gracioso Deus, maravilhoso Pai. Agradecemos a Deus por mais um domingo, Deus, em tua casa. Ó Deus Santo, chegamos, ó Deus, mais um capítulo. Chegamos a um final de ano, Senhor. Mas mais o teu reino, Pai, continua. A tua obra continua. E que nós possamos, ó Deus, entender isso cada dia mais. Ó Pai Santo, a tua igreja, Pai, está prostrada aqui. A tua igreja veio cultuar e exaltar o teu nome, Pai. Que nós possamos, nesta noite, Pai, render graças e louvor e adoração ao Senhor. Porque só tu é digno, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Pai. Ó Deus Santo, que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Essa igreja em especial, Jaquilene, abençoar as igrejas, Pai, que estão com as suas portas abertas. Estão, ó Deus, também, Pai, olhando para o Senhor. Estão ali, ó Deus, cultuando e exaltando o teu nome, Pai Santo. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada um de nós.
e que nós possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, a essência verdadeira e plena que vem de Ti. Ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, e nos dá, ó Deus, a certeza de que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer e espera de nós. Pai Santo, usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. Que o Senhor venha corrigir aquilo que não está correto, para que nós possamos, ó Deus, vivenciar cada dia mais esse amor que vem de Ti. Pai Santo, essas orações nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos continuem de pé, vamos louvar a Deus com 2 cânticos. Que o Senhor possa crescer cada dia mais em nossas vidas e que nós possamos diminuir a cada dia mais. Amém. Deixar o amor de Deus crescer em nossos corações. Amém? Amém. Vamos louvar a nosso Deus. Só no violão, por favor.
Olhar sempre com os olhos fitos do céu, porque Ele está lá olhando sempre por nós.
visitante e os irmãos sabem os deveres que nós temos que cumprir com a palavra do Senhor. Amém? Orando o nosso Deus. Pai Santo, Pai de amor, Pai querido. Obrigado, maravilhoso Deus. Obrigado, meu Pai, porque sem poder nada disso estaria acontecendo, Pai Santo. Ó Deus amado, graças a Ti, nós temos a liberdade, Deus, de poder louvar ao Senhor, de poder agradecer o Teu nome, de poder cultuar, ó Deus, de poder ler a Tua palavra, de poder proclamar a Tua palavra, Deus Santo. Obrigado, Deus, por nós temos ainda, Pai, um país livre, Pai, que nós possamos, ó Deus, falar de Ti. Pai, que o Senhor venha abençoar, Deus, a Tua igreja, abençoar, Deus, os nossos amados irmãos, Deus, abençoar as nossas amadas irmãs, que o Senhor, Deus, derrame suas bênçãos, sua misericórdia, Deus, sobre a vida de cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, honrar cada dia mais os nossos compromissos, Pai, e devolver-nos na Tua casa, os nossos dízimos, as nossas ofertas, que nós possamos, ó Deus, entender que o reino do Senhor precisa continuar, precisa dar seguimento, Senhor, e é graças a Deus, graças a Ti, meu Pai, nos nossos recursos que nós temos, ó Pai, nós fazemos aqui, e Tu és muito generoso, Deus, que nós damos apenas uma pequena porcentagem, Pai, daquilo que o Senhor nos concede de abundância. Graças a Ti, não nosso papel hoje em nossas casas, nossas dispensas está sempre abastecida, porque Tu, ó Deus, nos dá o sustento, é Tu, ó Deus, que nos dá a saúde, que nos dá o trabalho, é Tu, ó Deus, que nos deixa faltar entre nossas vidas. Ó Deus, Pai, como não agradecemos, Senhor? E o Senhor faz isso, Pai, não somente para aqueles que já te servem, para aqueles que te conhecem como muitas vezes, mas para aqueles também, ó Deus, que ainda não olharam para Ti e não agradecem ao Senhor pelas coisas que recebem. Ó Deus, só Tu, ó Pai, com a tua relação tão linda, tão maravilhosa, tão grande, Pai, a ponto de sustentar a toda a humanidade, Pai. Senhor, olhar, Deus, os defeitos, Senhor, olhar, Deus, as dificuldades, Senhor, olhar, Deus, a rebeldia de muitos que lutam ainda em não te aceitar, mas Tu, ó Deus, é generoso e fornece o alimento, fornece tudo para a subsistência dessas pessoas. Ó Deus, Senhor, continue tendo misericórdia daqueles, Pai, que nesse momento estão clamando por Ti, aqueles, ó Deus, que estão acamados, aqueles que estão, ó Deus, enfermos, precisando da ajuda de um socorro do Senhor. Ó Deus, entra ali, ó Pai, e providencia, Pai, a saúde, a recuperação, ó Deus, completa dessas pessoas, principalmente aqueles, ó Deus, que já são Deus, meu Pai. Ó Deus Santo, que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida do nosso pastor, quando ele estiver agora, Senhor, que o Senhor esteja a tua mão de poder e graça sobre a vida dele, através do servo, dando ele sabedoria, dando ele força, Deus, dando ele vontade e proteção. Acolhe, Deus, os seus entes queridos, as esposas, Senhor Deus, que o Senhor esteja com ele, meu Pai, Senhor. Abençoa, meu Pai, com ele vontade, ele volta, Deus, com energia, com vigor, com vontade, com o amor que vem do Senhor. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, deixa eu ligar de novo. Alô, som? Agora sim. Bom, louvores, oração, batismo, visitante. Algum visitante, eu falei que não tínhamos visitante, mas não custa nada perguntar, né? Depois, não temos visitante? Não temos visitante, então acertei. Avisos. Bom, já chegou aqui de minha antemão, mas antes de falar sobre esse aviso, os nossos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, é importante falar isso, porque o irmão está gravando, e aqueles que vai ter a oportunidade, a grande oportunidade de assistir esse vídeo, vai saber que nós temos um culto às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, a nossa EBD às 9. Temos no próximo domingo a EBD às 9? Próximo domingo já, primeiro domingão, dia 7, a EBD às 9. Então, os irmãos, já fiquem atentos, não tivemos, só não teremos a ceia do Senhor, que é sempre no primeiro domingo. Então, neste domingo nós teremos a ceia, provavelmente será no segundo domingo do mês.
As crianças vão dar um aviso aqui sobre o dia 20. Vão dar um aviso sobre o dia 20. Venham aqui à frente, por favor. Ficaram ali combinando e eu já trago logo à frente, porque senão vai se estender, essa combinação não sai hoje, gente. Por favor, fale. Graças a Deus, igreja. Amém. Bom, é o que a gente já está passando faz um tempo para vocês, só reforçando. No dia 20 de janeiro, vai cair no terceiro sábado de janeiro. A gente vai ter o Louvor Expositivo, é um evento novo que a gente está preparando aqui para a igreja, então vai ser um evento para a igreja. A igreja, por ser anfitriã, mais do que todos, estão convidados a vir, né, cada um. Temos muitos nomes também que estão ajudando, estão colaborando, né, nesse projeto, estão ajudando para que tudo corra bem. E claro, né, pedir também pela ajuda de vocês em oração, né, pedir para que Deus tenha misericórdia da gente, que ocorra tudo bem, que vidas possam ser alcançadas aqui. Até porque esse evento é para a igreja, mas a gente também tem a expectativa que pessoas de fora, né, pessoas que não estão congregando, algo assim, possam entregar as suas vidas a Deus através desse projeto. Né? E é um projeto que a gente vai adorar a Deus, vai louvar a Ele. E por meio desse projeto, por meio desses louvores, a gente vai entregar a palavra. E é sempre bom e importante lembrar que, embora esse projeto seja de louvor, de adoração, a adoração ela é mais do que simples cânticos, palavras que a gente fala com a boca, que qualquer um pode falar. A adoração, a verdadeira adoração é uma vida em obediência a Deus. Então, quando a gente vive uma vida que agrada a Deus, a gente está adorando Ele a cada momento. Então, que a gente possa dar um bom testemunho também para as pessoas que virão, que estarão aqui, que vocês continuem também convidando os seus familiares, amigos, pessoas que vocês sabem que talvez estejam precisando de um encontro com Deus para que eles possam participar. Dia 20 de janeiro, vai começar às 6h30, 6h30. Amém? Amém. Irmãos, é importante essa atitude, essa vontade que eles têm e, mais ainda, a importância de nós estarmos sempre auxiliando, dando apoio, porque nós sabemos que a juventude, se vocês saírem aí fora, vocês vão ver o que é que acontece. Quer dizer, vocês já sabem o que acontece com a grande maioria dos jovens, né? Olha quantos jovens nós temos aqui, quantos jovens estão aí na rua. Então, esses que estamos aqui, nós temos que cuidar, temos que preservar, para que outros possam, através deles, conhecer a Cristo e permanecerem na presença do Senhor. Então, é importante nós darmos todo o apoio, qualquer incentivo, qualquer ajuda é bem-vinda para esses jovens. Então, que nós possamos fazer isso. As ideias que eles têm, a gente tem que comprar essas ideias e aprimorar conforme for necessário, dando uns ajustes ali, dando umas indicações, porque são jovens, precisam aprender também algumas coisas que só nós adultos podemos falar, porque já vivemos também essa mesma fase. Então é importante que nós possamos fazer isso. Tem um outro aviso aqui, um aviso muito importante. Dia 13 do 1, sábado, portanto, às 15 horas, um workshop para a capacitação das irmãs na área infantil. Da igreja no geral, né? Eu vou chegar lá da igreja no geral porque está lá embaixo, então um pouquinho abaixo. Então tem aqui o preleitor, a preleitora? Preleitor Marili, o nome dela. Marili, então é uma mulher. Especialista em educação cristã infantil. Então é importante que os irmãos estejam aqui para aprender um pouquinho mais a respeito dessa educação infantil. Já que é no dia 13, eu estarei aqui também para aprender um pouquinho mais sobre essa questão da educação infantil. Afinal de contas, tudo indica que alguém mais jovem vai estar lá em casa. E eu preciso aprender um pouquinho sobre essa questão. Treinamento em conjunto com as igrejas, a Igreja Batista de Jardilene e a Igreja Batista Memorial do Embu. Então é importante os irmãos comparecerem aqui, porque a igreja vai dar esse apoio também. Então tem isso, tem essas duas igrejas. Não é viável a igreja vir com um número de pessoas maior que o nosso. Aí seria um pouco chato, né? Ter aqui 3 ou 4 pessoas e a igreja vir de lá com 10 ou mais, não sabemos quanto, não sei. Mas é bom que a gente tenha aqui, porque é importante também para todos nós aprendermos um pouquinho mais sobre uma pessoa que é especialista na área. Então, que os irmãos estejam atentos a isso. Temos mais algum aviso?
Temos mais um avisozinho que é sobre os homens, os diáconos. Só tem 2 aqui. O irmão Luizinho não pôde estar hoje aqui porque vai estar com a família lá no Grajaú. Ele mandou uma mensagem para mim avisando que não poderia estar aqui hoje. Então é importante isso. Eu falei, irmão, é importante o irmão avisar, porque a gente está sabendo o que está acontecendo. Sabe que no final do ano alguns estão viajando, mas será que todos estão viajando? Nós não sabemos. Será que alguém está doente? Será que alguém está com alguma dificuldade? Nós também não sabemos, mas sabemos, pelo menos do irmão Luizinho e de outros que estão viajando, aqueles que informaram. Então a comunicação é importante, principalmente para os diáconos. Os diáconos, como um todo, têm que prestar esse tipo de conta para a sua igreja, porque é o diácono, segundo depois do pastor, que tem, está como meu irmão Fernando aqui, cuidando, zelando da igreja do nosso Deus, que são vocês. Porque qualquer situação que acontecer, é eu e ele que tem que correr atrás. Nós não vamos ligar para o pastor vir aqui para resolver, somos nós que temos que fazer isso. E mais a respeito da questão diaconal, eu vou falar o ano que vem. O ano que vem a igreja precisa se atentar a algumas questões que envolvem os diáconos da nossa igreja, para que quando os irmãos forem consultados, for alguém receber uma mensagem, uma ligação, o irmão está sabendo por que estamos fazendo isso e de que forma estamos fazendo isso. Bom, vamos ter mais um louvor, vamos ter mais um cântico de adoração ao nosso Deus, para logo em seguida, depois fazer mais uma oração e passar a palavra para o nosso irmão. Vamos louvar o nosso Deus com mais um cântico. Os irmãos, por favor, se coloquem em pé. Tem algo que eu vou repetir sempre que eu estiver aqui à frente, sempre que eu lembrar, que é a questão de louvar ao nosso Deus, cantar louvores para Deus. Sinceramente, irmãos, é uma felicidade, é um prazer que eu tenho de louvar a Deus, de cantar para o nosso Deus. E se a mesma sensação que eu tenho vocês tiverem, pode estar certo que o louvor que você canta vai chegar até o trono de graça do Senhor. Porque é tão lindo, irmão. Para mim é algo que jamais tem que faltar. Eu constantemente, sempre estou ouvindo os louvores, sempre estou cantando para o nosso Deus, porque é para isso também que nós temos que fazer. Deus se agrada do nosso louvor. E em vez de a gente estar pensando em algumas coisas, algumas bobagens, a gente sempre pensa, a gente sempre faz, mas não deixar de louvar a Deus. Nunca deixe de louvar ao nosso Deus. Amém? Thank
Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, nesse momento eu convido o nosso amado irmão diácono, irmão Fernando, que vai nos trazer a mensagem, a palavra maravilhosa do nosso Deus. Oremos ao Senhor, baixa a vossa cabeça. Ó Deus Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai. Pai Santo, nós cantamos louvores ao Senhor. Nós agradecemos o teu nome através dos louvores, através dos cânticos, através da música. E agora, Pai, iremos ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus Santo, que o Senhor abençoe o teu servo, o Senhor que já deu a palavra, o Senhor que já colocou no seu coração, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, agora faça uso do teu servo, Deus, da forma que tu bem entender, Senhor. Que ele, ó Deus, fale aquilo, Pai, que o Senhor colocar no seu coração. Que não venha dele, mas venha do Senhor. Cuida do teu servo agora, Senhor. Unge o teu servo. E o ajude, ó Deus, a te servir a cada dia mais. Essas bênçãos nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Já está moderno. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O irmão Juscelino comentou aqui que quando a gente está aqui na frente dá um nervosismo, né? Que aí some tudo da mente. Tomara que não suba, né? Brincadeira, né? Deus está à frente de tudo. Graças a Deus por isso. Bom, irmãos, eu convido os irmãos agora a se levantarem, ficarem em pé. E eu peço para que os irmãos abram suas Bíblias no Salmos 32. Abram suas Bíblias no Salmos 32. Nós vamos ler esse texto e depois vamos considerar essa passagem. Salmos 32, Salmos de Davi. Amém? Todos acharam? Também vai estar no telão também para os irmãos acompanharem. E no telão também é a minha tradução. A palavra de Deus diz assim, irmãos: bem-aventurados aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como um cavalo ou mula, sem entendimento, aos quais confeios e cabestros são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exaltai, vós todos que sois retos de coração. Amém, irmãos? Oremos mais uma vez. Grandioso Deus, eterno Pai, santo é teu nome, Senhor. Pai amado, queremos te pedir agora, Pai, que o Senhor estenda a tua graça, a tua misericórdia sobre nós.
Que venha com o Teu Espírito, Senhor, falar aos nossos corações, às nossas mentes, Pai. Para que cada vez mais estejamos perto de Ti, Senhor. Cada vez mais alegramos o Seu coração, Pai, através da obediência da Tua palavra, Senhor. Esteja conosco neste momento para aprendermos aquilo que o Senhor quer passar para nós, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Pai, que estou aqui à frente, Pai. Que eu venha falar somente da Tua palavra e que somente o Senhor seja glorificado. Abençoe a todos os meus irmãos para sairmos daqui fortalecidos e cheios da graça do Senhor. Esta é a minha oração. Eu peço perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar, por favor. Irmãos, esse Salmos 32, ele tem como pano de fundo uma tragédia que aconteceu na vida de Davi devido ao pecado. Em uma época onde os reis costumavam acompanhar os seus exércitos nas batalhas, Davi prefere ficar no conforto do seu palácio. Em uma tarde, Davi então levanta de seu leito e ele resolve passear pelo terraço do palácio, onde ele avista uma mulher nua tomando banho. Veio ao coração de Davi um desejo libidinoso, um desejo cobiçoso por aquela mulher. Bom, a Bíblia relata que aquela mulher era agradável aos olhos dos homens, que ela era muito bonita, muito formosa. Então Davi, ele dá mais um passo. Davi pede para que o mensageiro vá até a casa dessa mulher, então ali ele possa ter mais informações sobre ela. O mensageiro vem até Davi e fala para ele que o nome daquela mulher é Batseba e que ela é casada. O mensageiro também dá outras informações. Fala que o marido de Batseba, Urias, o Eteu, ele está no exército de Israel nas batalhas. Bom, diante dessas informações, mesmo sabendo que Batseba é casada, Davi dá mais outro passo. Davi então pede para que o mensageiro traga até o palácio Batseba, a esposa de Urias. E a Bíblia, irmãos, ela não nos informa de qual forma, que estratégias usou Davi, então, para se deitar com Batseba. A Bíblia ela não nos informa qual foi o galanteio, se ele a forçou, de que forma, então, Davi seduziu Batseba. Mas o fato é que Davi, então, deitou com Batseba e adulterou. No dia seguinte, Davi manda a Batseba embora para sua casa. E tudo fica escondido, coberto. Ninguém descobriu nada, ninguém ficou sabendo, tudo certo. Pouco tempo depois, Davi, então, tem uma informação. Batseba manda uma mensagem para ele, dizendo que ela está grávida. Agora, Davi está com uma grande batata quente na mão. Porque na tradição judaica, na lei, diz que uma mulher adúltera, ela deve ser apedrejada. E agora, o que Davi vai fazer? Batseba é casada, seu marido está na guerra. Davi agora, ele está com uma grande batata quente na mão. O que Davi vai fazer então? Davi tem uma ideia. Davi pensa assim: então vou chamar Urias do campo de batalha, vou trazer ele até o palácio, e como se ele fosse alguém muito importante aqui, vou dar alguns privilégios a ele. Assim Urias pode ir para a sua casa, ver sua família, deitar-se com sua esposa, então tudo fica coberto. Essa foi a estratégia de Davi. Urias vem do campo de batalha, vem até o palácio, mas Davi não contava que Urias era um homem íntegro, um homem reto, um homem justo. E Davi então faz essa proposta para Urias:
para que ele então tenha esses privilégios. Davi recebe ele com status, né? Davi ali é dissimulado. Mas Urias responde a Davi de um jeito que Davi não previa. Urias fala: tão certo como o Senhor vive, jamais farei isso. Eu não vou estar aqui tendo alguns privilégios com minha esposa em minha casa, sendo que os meus companheiros estão na guerra, privados de qualquer conforto e correndo o risco de morte. Tão certo como o Senhor vive, não farei isso. E realmente Urias não fez isso. Urias preferiu dormir à porta do palácio. Mas aí Davi dá mais um passo. Davi pensa assim: bom, então vou fazer um grande banquete. Vou convidar Urias, e aí vou dar bebida a ele, e ele bêbado, ele vai para casa, se deita com sua mulher. No outro dia ele nem vai lembrar de nada. Então Davi faz isso, convida Urias, consegue embebedá-lo, mas Urias novamente deita as portas do palácio e não vai para sua casa. Bom, e agora? O que Davi vai fazer? Davi agora começa a ser cruel. Além de dissimulado, Davi é cruel. Davi então pensa assim: vou escrever uma carta. Davi escreve uma carta então para o comandante Joabe, e esta carta diz assim: para que o comandante Joabe coloque Urias na frente de batalha, sem nenhuma retaguarda, sem nenhuma proteção. Davi estando à frente ali com mais alguns soldados, então ali ele vai ser morto pelo exército inimigo. Assim Davi pensa. Davi escreve essa carta, e com requintes de crueldade, Davi sela essa carta e entrega ao portador. Quem era o portador? O próprio Urias. Urias então leva a carta ao comandante Joabe, sem saber que aquela carta ali era a sentença da sua própria morte. O comandante Joabe faz o que Davi pediu, coloca Urias na frente de batalha, sem nenhuma retaguarda, sem nenhuma proteção. Urias então é exposto com mais alguns companheiros e é morto pelos flecheiros do exército inimigo. Davi está no palácio ansioso para saber notícias da batalha. Ele quer saber se o plano dele está dando certo. Então o comandante Joabe escreve uma carta para Davi, dizendo que o progresso na batalha está sendo pouco, muitos soldados estão morrendo, e uma notinha no rodapé diz que Urias, o Eteu, também que estava à frente da batalha, foi morto. Era a senha que Davi precisava. Agora Davi pode dar andamento no seu plano. Davi, dissimulado, o que Davi faz? Resolve se casar com a viúva grávida. Davi se faz de dissimulado, de bom moço, de alguém justo, então ele resolve casar-se então com Batseba. E aí para Davi está tudo bem, porque não há nenhum comentário no palácio, ninguém diz nada, porque naquela época era comum que os reis tivessem mais esposas. Então ficou tudo encoberto para Davi. Não tinha mais problema nenhum, tudo resolvido. Davi em nenhum momento confessou seu pecado a ninguém, e muito menos a Deus. Davi mantinha tudo escondido. Só que quando nós olhamos para o Salmos 32, que acabamos de ler, nós vimos que não é bem assim. Porque os Salmos, ele nos fala que Davi vem se quebrantando. Davi, com um pouco aqui de tempo, Davi vem então se arrependendo do seu pecado. Mas nós somos informados, irmãos, no Salmos 32, que a mão de Deus pesava sobre a consciência de Davi. Davi andava triste, Davi andava desesperado, Davi não dormia mais, não conseguia colocar sua cabeça no travesseiro para descansar. Dia e noite, Davi ficava pensando sobre isso, sobre seu grave pecado. Mas em nenhum momento Davi confessou seu pecado a Deus. Continuava levando uma vida como se nada
tivesse acontecido. Bom, irmãos, passou um pouco de tempo, Deus resolveu lembrar Davi do seu pecado. Deus então manda o profeta Natã até Davi, para dizer para Davi que de Deus não se esconde nada, que Deus sabe todas as coisas. É interessante que o profeta Natã, ele não chega apontando o dedo na cara de Davi, dizendo, ó, você pecou contra Deus. Não, o profeta prefere contar uma história. O profeta chega para Davi para contar uma história, e dentro dessa história, o próprio Davi vai dar o diagnóstico do seu pecado. Interessante isso, né, irmãos? O profeta usou de um jeito onde Davi vai perceber o tamanho do pecado que cometeu. E dentro desse diálogo, que eu quero que os irmãos acompanhem comigo na leitura, porque Davi é segundo o coração de Deus, não é isso? Mas mesmo assim, irmãos, todos que pecam vão pagar as consequências do seu pecado. E não foi diferente para Davi. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Aquele que pecar vai sofrer as consequências dos seus pecados. E Davi não foi diferente. Nós vamos ler que o pecado gravíssimo de Davi afetou a sua vida, afetou o seu reinado e afetou a sua família. Então eu peço para que os irmãos acompanhem comigo atentamente, então, o diagnóstico que Deus deu, né, nesse pecado de Davi. Eu vou pedir para os irmãos abrirem 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ver então esse diálogo entre o profeta Natã e Davi, e ali Davi sofrendo as consequências do seu pecado. 2 Samuel, o livro de 2 Samuel está um pouquinho mais atrás de Salmos, no capítulo 12. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que comprara e criara, e que sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi acendeu-se sobremaneira com aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei em Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também dei a ti a casa de Israel e de Judá. E se fora isso pouco, teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher dele tomaste por mulher. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher.
Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e darei ao teu próximo, ao qual se deitará com ela em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Bom, irmãos, nós vimos então aqui a consequência do pecado de Davi. Terrível, terrível consequência. Nós vemos aqui então 3 pecados graves que Davi cometeu. Davi cometeu o adultério, Davi cometeu o assassinato e Davi cometeu dissimulação. 3 pecados gravíssimos Davi cometeu. Mas somos informados aqui nesse Salmos 32, então, que Deus perdoou Davi. E Davi sentiu a alegria, a paz do perdão de Deus, porque Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia, e nós vemos aqui então a mão de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi, mesmo ele tendo feito um gravíssimo pecado contra o Senhor. E é isso que eu quero então aqui falar com os irmãos um pouco, considerar um pouco sobre então o ponto de vista aqui que Deus, nós sentimos paz quando Deus nos perdoa. Eu quero considerar com os irmãos então os Salmos 32. Aqui, irmãos, a paz depois do perdão. Quando olhamos o verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A palavra bem-aventurados quer dizer bem felizes. Felizes são aqueles cujo pecado é perdoado. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus, Ele nos perdoa, e quando nós sentimos o perdão de Deus, nós sentimos a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que o mundo não conhece. O Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ali no Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz: bem-aventurado os humildes de coração. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O perdão de Deus é a maior fonte de alegria que uma pessoa pode ter na sua vida. É uma paz, como que eu falei, excede qualquer entendimento humano. É uma alegria, um preenchimento em nosso coração. Mas da mesma forma, irmãos, o pecado ele é terrível. O pecado ele é pior do que a pobreza. O pecado ele é pior do que a doença, pior do que a solidão. Até mesmo o pecado é pior do que a morte. Você sabe por quê, irmãos, que o pecado ele é pior do que a morte? Porque todos esses males, eles podem se achegar até nós, mas eles não nos afastam da presença de Deus. Nós podemos ter tudo isso que eu acabei de falar, mas Deus não se afasta de nós. Agora o pecado sim. O pecado nos afasta de Deus. Não dá para coabitar Deus e o pecado. Existe um abismo infinito entre Deus e o pecado. Nós somos informados em Isaías, no atributo de Deus, a santidade é elevado ao 3º grau. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aonde habita a luz, não habita as trevas. Aonde há pecado, não há presença de Deus. E o nosso maior prazer, a nossa plena alegria é nós termos comunhão com Deus. Por isso, irmãos, devemos confessar os nossos pecados sinceramente de coração.
um coração arrependido. Irmãos, quando nós vemos aqui também no verso 2, nós vemos assim, né, sobre a iniquidade. Diz assim o verso 2: Bem-aventurado ao homem quem Deus não atribui a iniquidade e cujo o Espírito não adora. No verso 1 também, se os irmãos repararem, também fala da iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade ela está associada a um ato de ser mau, injusto, perverso. Uma pessoa iníqua transgride as leis e normas morais, éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulo. A iniquidade está normalmente associada com o cinismo e a falta de caráter. Mas mesmo assim, irmãos, com tudo isso, quando você pecou contra Deus, como nós vimos Davi, mas você se arrependeu sinceramente de coração, Deus perdoa o seu pecado. Quando nós olhamos aqui também na parte 1, aonde diz assim: Bem-aventurado aqueles cujo pecado é coberto. Isso também quer dizer, irmãos, que nós remetemos lá no Antigo Testamento, quando os sacerdotes sacrificavam os animais, então para a expiação do pecado do povo. Eram mortos animais, um atrás do outro, e o altar então era coberto de sangue. Aquilo ali, aquele altar coberto de sangue, representava então o perdão do pecado do povo. Isso nos apontava para a cruz de Cristo, porque através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, o seu sangue derramado, ele cobriu os nossos pecados, nos purificou. Então, da mesma forma que era feita isso no Antigo Testamento, aquele altar coberto de sangue, aquela forma era provisória, porque aquilo não era feito com perfeição. Era preciso se fazer isso constantemente. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o Senhor fez de uma forma perfeita, uma forma única. E o Senhor então derramou o seu pecado, o Senhor então ali derramou o seu sangue e nos cobriu de todo pecado e de toda injustiça. Amém. Foi necessário que Deus punisse o pecado em seu Filho, porque Deus precisava fazer justiça. Deus cumpriu o juízo em Jesus Cristo ali na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então, quando Deus olha para nós, em vez de Deus ver nosso pecado, Deus vê cada um de nós cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurados aqueles que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, porque para esse não há mais condenação. Irmãos, é preciso que a gente saiba também que o pecado, ele nos atingiu em todas as áreas, né? Quando Adão pecou e nós então herdamos o pecado de Adão, não há nenhuma área na nossa vida que é sã, afetou todas as nossas áreas. O pecado, nós pecamos no falar, nós pecamos no olhar, nós pecamos no pensar. E também nós pecamos através da nossa razão, da nossa emoção e da nossa vontade. Nem uma área, então, da nossa vida está sã. Nós somos pecadores, sim. Só que nós agora, irmãos, temos a graça de Deus sobre nossa vida. Amém. Nós temos o Espírito Santo de Deus, então, que nos convence do pecado. Ele nos mostra, ele aponta. E nós ali então nos corrigimos. Por isso, irmãos, nós não podemos atirar pedra em ninguém, porque nós estamos sob a graça de Deus. Certa vez um teólogo estava passeando então com o seu aluno, e eles se depararam com um homem ali bêbado, caído em uma vala. Aí o aluno pegou e falou assim: olha que situação esse homem está, bêbado, sujo.
E aí o teólogo que estava ensinando este aluno falou para ele: assim estaria eu se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça de Deus. Então, irmãos, nós não temos direito de atirar pedra em ninguém e nem falar que nós, assim eu não ficarei, isso não acontecerá comigo, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O que nós temos que ter é misericórdia, porque todos nós carecemos da graça de Deus. Nós não podemos atirar pedra em ninguém. Então, bem-aventurado aqueles cujo Espírito Santo faz morada, porque o Espírito é que nos guarda, o Espírito é que nos protege, o Espírito é que nos convence. E graças a Deus nós estamos sobre o Espírito habita em nós. Estamos guardados e protegidos pelo Espírito. Também, irmãos, é interessante entendermos que nós tínhamos uma vida, onde a gente não poderia pagar pelos nossos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus então nos deu vida através do sacrifício do seu Filho. Nós tínhamos uma dívida impagável, não é verdade? Antes de conhecermos a Cristo, a nossa dívida era impagável. Mas depois que conhecemos, confessamos a Cristo e seu sangue então nos cobriu, agora de dívida impagável, nós temos um crédito eterno. Glória a Deus por isso. Os irmãos já pensaram nisso? De uma dívida impagável, agora para um crédito eterno? Porque quando Deus nos vê, Ele vê o sangue do seu Filho em nós. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, todo dia nós temos que, quando levantarmos, quando acordarmos, agradecermos a Deus pela nossa salvação. Nós temos que colocar de joelho e falar: Senhor, obrigado pela salvação através do seu Filho Jesus. Nós não podemos, irmãos, nunca deixar que o sofrimento, as questões dos vales que nós passamos no dia a dia, no cotidiano, roube a nossa alegria, a alegria da salvação. Davi uma vez falou que para Deus devolver a alegria da salvação, porque os pecados dele, a tristeza desses pecados roubou a alegria da salvação. E nós não podemos deixar que as circunstâncias dessa vida nos roubem a alegria da salvação. Então nós temos que orar, agradecer a Deus todo dia. Bem-aventurado o pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele cujo Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Amém. E nós vemos aqui que Deus não atribui a iniquidade. É uma palavra forte, como nós lemos, irmão? Eu trouxe aqui um pouco sobre o que é a iniquidade, E a iniquidade é um pecado terrível, porque a pessoa, ela vive deliberadamente no pecado, ela vive fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E o Senhor, Ele tem compaixão de nós, e o Senhor nos perdoou. Basta nós, então, confessarmos o nosso pecado sinceramente de coração, com um arrependimento sincero de coração, e Deus então Ele nos perdoa. Por isso que nós então nos alegramos, porque nós sabemos que Jesus pagou o preço. É interessante que eu trouxe um texto para os irmãos aqui, que está em 2 Coríntios, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não confessou o pecado, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, que foi o Senhor Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna. Então, nós fomos conciliados com Deus. Deus não imputou a nós o nosso pecado, em si no seu Filho, para que hoje a gente pudesse ter a vida eterna. É maravilhoso, irmãos, também ler em Isaías 53, um verso muito conhecido pelos irmãos, que diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus por isso, irmãos. Bem-aventurado aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida.
Irmãos, no verso 8, é interessante vermos é a página 8 aqui, é no verso 2 ainda, que diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Né? O que significa dolo? Significa a má intenção, a pessoa que tem uma intenção de fazer a maldade, né? Ela planeja a maldade. E quando nós vamos então para a nossa lei humana aqui, existe o crime culposo e o crime doloso. O crime culposo é o crime quando não há intenção de matar. Vamos supor, você está dirigindo o seu carro e você está com os documentos tudo legalizados, você está dirigindo na velocidade permitida e alguém imprudente entra na sua frente, você acaba atropelando essa pessoa e uma fatalidade acontece ali. Você não teve a intenção. Você vai responder por um crime culposo. Não houve a intenção de matar. Agora, o crime doloso foi o que Davi cometeu. Davi mandou Urias à frente de batalha para que ele morresse. Davi planejou então esse crime. Esse crime é um crime doloso, onde há a intenção de matar. Mas nós hoje, irmãos, temos o Espírito Santo que habita em nós. E nós não vivemos desta forma. Aquele que é regenerado, que é nascido de novo, ele não tem a maldade, ele não planeja a má intenção sobre outras pessoas. Ele não planeja algo que faça, que derrube o seu irmão. Ele não planeja nada que faça mal para outras pessoas. Porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós não mais pecamos deliberadamente. Porque o Espírito nos convence do pecado. E assim, irmãos, nós não vivemos na iniquidade. Porque o Espírito que habita em nós, ele tem cuidado de nós. Então, nós vemos aqui que a misericórdia, o perdão de Deus traz a paz para todos nós. Amém. É interessante também, irmãos, acompanhar o verso 3 e o 4 comigo, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. É interessante aqui, irmãos, que Davi começa a tratar o que o pecado não confesso estava fazendo, tanto na questão espiritual e física. Davi começa a tratar aqui que ele está agora sofrendo, então, doenças físicas e mentais devido ao pecado, dando continuidade ao pecado, o pecado não confesso. Ele vem falar aqui, irmãos, que uma pessoa que vive no pecado, que ela não confessa, ela não se arrepende, ela não tem paz, ela não tem sossego, a pessoa não dorme, a pessoa não come, e a doença então vem sobre essa pessoa. O pecado, irmãos, e eu até coloco também a falta de perdão, é você tomar um copo de veneno todo dia. E Davi aqui, o pecado corroía ele de certa forma que ele falava então que os ossos dele se envelheciam dos gemidos, de tanta dor ali que ele sentia o osso correr devido ao pecado. Já estava influenciando em sua mente e na questão física também. E é interessante quando nós vamos para a área da medicina, os médicos falam que 50% dos pacientes têm doenças psicossomáticas, né? Essas doenças psicossomáticas são doenças que estão relacionadas à raiva, à tristeza, à angústia, o estresse, o medo, emoções, irmãos. Né? O pecado,
né, viver no pecado, e eu também coloco a falta de perdão, trazem essas doenças, corrói a nossa vida. E é comprovado na medicina isso. E era isso que Davi estava falando, porque ele falou assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Os ossos começam a secar. Davi agora estava dando sintomas aqui e estava ficando doente devido ao pecado, devido a ele prolongar o pecado dele. Então, irmãos, que nós ficamos atentos sobre isso também. Devemos confessar os nossos pecados. Não devemos ter pecados de estimação. Devemos pedir a ajuda de Deus para que Deus então nos ajude. Ainda no verso 4, diz assim, irmãos: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. É interessante aqui, irmãos, que Davi, ele falava que ele não tinha paz. Dia e noite, então, a mão de Deus pesava sobre ele. Eu mesmo, quando faço minha oração, eu tenho uma maneira de falar assim para Deus, então, colocar sua mão poderosa sobre mim, proteger a mim, a minha família, né? Que Deus, então, coloque sua mão, guarde minha casa, meu lar. Eu uso muito essa forma de oração, falando sobre as mãos do Senhor. Quando eu era criança, eu gostava daquela música, aquele hino que falava: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Mas hoje, teologicamente, né, quando a gente olha para a palavra de Deus, se nós segurarmos a mão de Deus, a gente solta, porque a gente é frágil, a gente é fraco. Mas, irmãos, quando você estende sua mão e Deus segura a sua mão, nada separa, então, Deus de você. Nada separa. Quando Deus segura na sua mão, sabe o que quer dizer, irmãos? Que você se colocou em total dependência de Deus. Então, se você segura, é porque ainda você que tem que segurar, você que tem que fazer a força, e nós somos fracos. Mas quando Deus segura, irmãos, aí nada nos faz separar do amor de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Então, mas Davi, irmãos, ele via ali então a mão de Deus pesar sobre ele dia e noite, e ele não tinha descanso. Ele não tinha descanso, porque ele não confessou o seu pecado, e ele mantinha tudo encoberto. E nós sabemos que quem é filho de Deus, quem tem o Espírito Santo do Senhor, onde há pecado não há paz. A pessoa não vive em paz. Nós sabemos disso. Eu quero também considerar o verso 5 com os irmãos, que há a paz quando confessamos o nosso pecado. Diz assim: confessei-te o meu pecado, e as minhas iniquidades não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, é bom lembrar que Davi, ele não confessou tão rápido assim o pecado dele, não foi? Ele prolongou um pouco. Na verdade, Davi, ele veio confessar o pecado dele quando o profeta o provocou. Quando o profeta contou aquela história, ele caiu igual um patinho, né? Aí ele já deu aquela sentença dele de rei, né? O homem deve morrer, mas aí o pecado do homem é você. E aí o que Davi falou? Pequei contra o Senhor. Aí ele viu o pecado que ele cometeu. Aí ele viu, irmãos, que ele tinha que se arrepender, porque Deus foi lá lembrar ele do pecado dele. Mas ele já vinha num processo de arrependimento, e faltava isso. Mas ele estava sendo dissimulado. Perante as pessoas, ele aparentava que não tinha acontecido nada, e ele continuava daquele jeito. Então, irmãos, é bom nós lembrarmos a nossa memória e trabalhar a nossa memória, porque nós criamos barreiras para justificar o nosso pecado. Nós somos tão falhos
que nós queremos arrumar alguma desculpa. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que confessar o nosso pecado tão antes e não criar nenhuma barreira na nossa mente, na nossa consciência, que venha proteger os pecados. A gente começa a justificar o erro e daqui a pouco a gente guarda um pecado de estimação. É interessante que Davi, em nenhum momento ele acusou Batseba de estar tomando banho nua, com a porta aberta ou a janela. Alguns dizem que ela estava no riacho. Bom, de qualquer forma, ele não acusou ela e o texto também não diz nada sobre isso, né? Mas se nós fôssemos falar disso, a gente estaria acrescentando alguma coisa. Eu não sei se ela foi imprudente, o que aconteceu ali. Mas o fato é que Davi não acusou Batseba igual nós vimos Adão acusando Eva, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mas nós não vemos Davi acusando Batseba. Só que hoje, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, de certa forma, se Batseba ali não se cuidou de fechar a porta ou a janela e acabou ali, então Davi vendo ela, a gente tem que tomar cuidado, né? Ter precaução. Hoje a gente vê muito aí no mundo aí fora, eu não sei se posso falar, né? A cultura que está tendo por aí é que cada vez que passa, cada geração que passa, as roupas vêm se diminuindo, né? A gente vê aí o mundo como é que está e hoje nós vemos que aos poucos a igreja tem sido influenciada de uma forma ali sutil, está trazendo estas questões e tem sido difícil aos pastores, né, lidar com essa situação na questão até da vestimenta. E a gente tem que ter cuidado, porque quando eu estava ouvindo a mensagem que o pastor Fábio trouxe, quando ele estava falando do livro de Êxodo, que quando Moisés subiu ao monte ali, Deus falou para ele: tire sua sandália, porque o local que você está é santo, é sagrado. Não é porque o local é sagrado ou é santo, mas porque Deus se faz presente, não é verdade? Então aqui é um local santo porque Deus se faz presente. Deus está conosco em todo lugar, né? Isso nós sabemos, isso nós temos certeza. Mas quando nós olhamos para a casa do Senhor, né, com a nossa vestimenta, por exemplo, quando nós vimos para a casa do Senhor, nós temos que nos perguntar: será que o Deus que se faz presente nesta reunião aqui hoje vai se agradar da nossa vestimenta? Eu tenho certeza, irmãos, se nós nos colocarmos à frente de um espelho e fazer essa pergunta antes de virmos para a casa do Senhor: Senhor, essa roupa te agrada? O Espírito vai nos convencer, ele vai falar se a roupa é adequada ou não. Então, que nós tenhamos esse cuidado, essa reverência, esse temor, como Moisés teve lá no monte, de tirar as sandálias perto do Senhor. Porque senão, irmãos, sabe o que a gente vai começar a fazer? Isso, cauterizar a nossa mente, justificando. A maldade está no olhar de quem vê. É uma desculpa. Ou eu vou com essa roupa porque tal pessoa vai também. A gente vai cauterizando a nossa mente. E aí a gente vai criando barreiras para justificar o nosso pecado. Nós viemos aqui servir um Deus santo. Então tiramos a sandália, né, como foi ali no monte, a reverência. Aqui também a gente tem que ter reverência com a vestimenta. Também, irmãos, eu quero considerar com os irmãos o verso 6. O perdão de Deus nos ajuda na tempestade. Diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em todo o tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. É interessante, irmãos, que quando nós confessamos o pecado a Deus, como nós já falamos, isso nos ajuda a passar também por tempestades. Porque as tempestades que acontecem da vida, nós enfrentamos, porque nós sabemos que Deus está conosco.
Então nós sabemos que Deus está à frente e que Deus está cuidando de tudo. Agora, a tempestade que o pecado traz, irmãos, aí esse é complicado. Porque cada vez que a gente não confessa, cada vez mais que nós não nos aquebrantamos, não nos colocamos de joelho perante ao Senhor, cada vez que a gente prolonga esse pecado, a gente dá brecha para o inimigo trabalhar mais na nossa vida. Aí o inimigo vai nos matando na unha, porque a gente deu brecha, porque a gente deu continuidade. A gente não confessou a Deus o nosso pecado. Mas também de outra forma, irmãos, quando nós pedimos perdão para Deus, e aí a gente se aproxima do Senhor, e aí a gente sabe que Ele vai estar cuidando de tudo que a gente passa, de toda tribulação que a gente venha passar, o crente aguenta, o crente passa. Aí a gente passa cada vez mais, então, está com o Senhor. O verso 7 diz assim, irmãos: Tu és o meu esconderijo. O crente perdoado, o crente que está na presença de Deus, ele tem Deus como seu esconderijo, porque nós sabemos que Deus está guardando a gente. Então, por isso a importância, irmãos, de confessarmos o nosso pecado, porque uma consciência limpa, ela traz paz. E quando a gente está em paz, a gente sente a presença de Deus. Quando nós confessamos, a mão de Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Aí, de vez de nos afastarmos de Deus, nós trazemos Deus para a nossa presença. Porque aí nós estamos não longe dele, mas perto dele. Quero considerar também com os irmãos o verso 8 e 9, que agora é Deus, então, falando com Davi. Nós vimos Davi falando com Deus. Agora nós vamos ver Deus falando com Davi. Diz assim: Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deveis seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como um cavalo ou mula sem entendimento, aos quais com freios e cabestros são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Aqui é interessante, irmãos, que um crente perdoado é um crente que se põe abaixo da autoridade de Deus. O crente que confessa o seu pecado é o crente que se põe abaixo da autoridade da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, aquele que confessa o Senhor, que então tem comunhão com o Senhor, ele ouve a voz de Deus. E como nós ouvimos a voz de Deus? Através da sua palavra. Por isso, irmãos, nós temos que estar com a Bíblia o tempo todo do nosso lado. Né? O crente e a Bíblia, eles têm que andar juntos o tempo todo. Tem um evangelista americano chamado Moody. Ele disse uma frase. Ele disse assim: a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Então, irmãos, quanto mais perto nós estivermos da palavra de Deus, mais longe do pecado nós vamos estar. Por isso que o Senhor aqui, então, diz para nós, né, não sejamos como um cavalo ou uma mula sem entendimento, porque nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós não podemos olhar com uma visão, então, embaçada, porque a Bíblia nos traz uma visão nítida de como que Deus quer que nós agimos na nossa vida. E assim essa comunhão cada vez mais fica forte, a nossa comunhão com o Senhor. E para terminar então esta mensagem, eu quero ler o verso 11 com os irmãos. Lendo o verso 11 com os irmãos, nós terminaremos essa mensagem, e o verso diz assim: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exaltai, vós todos que sois retos de coração. Amém, irmãos?
Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a cada família, que Deus proteja vocês, né? Tome cuidado no dia de hoje, né? Na sua casa, com os seus familiares. Hoje é um dia, né, que as pessoas aí estão com o ânimo um pouco mais exaltados, então que os irmãos tenham cuidado, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Irmão Juscelino? Muito bem. Opa, isso aqui Muito bem, graças a Deus pela vida do irmão. Vamos ter mais um louvor de adoração ao Senhor. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Esse louvor, ele é bem animado, mas bastante animado mesmo. Temos que ser assim, bastante animados na casa do nosso Deus. Confio agora, por favor, tá? Fala o som, a voz. Cadê o irmão Wesley?